Família Coreia descobriu o ninho das formigas. A gente também foi apresentado ao surgimento de uma formiga absurdamente poderosa. Num péssimo começo para o time japonês, que agora está precisando lidar com essa nova ameaça, né? As coisas vão ficar pior ainda. Então, sem mais delongas, a Coreia começou a iniciar a operação para eliminar centenas de formigas da ilha de Jeju. Enquanto isso, a equipe japonesa servindo como isca, atraindo criaturas para facilitar o avanço dos coreanos ali, acabou tendo um agente inusitado. As coisas começaram a virar quando a Shimizu simplesmente perdeu a cabeça. Pois é, cara, aí foi só o começo desse grande massacre, então se prepara. Pega aquela tua pipoquinha, senta no sofá que hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu depois disso aí, beleza? Vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão, mais um solo leveling aqui do canal, né? Solen, meus irmãos, antes de mais nada, né? E galera, terminamos o último episódio com o Tanaka correndo ali de um lado pro outro, despedaçando algumas formigas e encontrando pelo caminho, né? E a Shimizu até comentou que se continuasse nesse ritmo, poderia matar as formigas todas antes que o time coreano chegasse até a rainha. Só que no meio dos grandes ataques incessantes da Shimizu, acabou sendo um dos membros da equipe que foi surpreendida com a pior coisa possível. Num instante, a cabeça dela foi brutalmente separada do corpo. E isso deixou o Fushijima, que tava lá, mano, que era outro membro da equipe, sem entender absolutamente nada, uma atrocidade acontecendo. E essa ameaça ainda se tornou mais clara quando aconteceu a mesma coisa com o Tanaka. Pois é, ele tentou reagir ao ataque atacando aquele bicho novo que apareceu, só que ele encontrou o mesmo destino brutal. A velocidade e a força dessa formiga específica eram descomunais e ele também perdeu a cabeça. Isso permitia que essa formiga conseguisse dizimar a equipe inteira, a Charlie, sem misericórdia. Todos os 3 membros da equipe Charlie morreram sem a cabeça, decapitados, tá ligado? Fushijima até tentou acabar com isso daí, sacou a espada, só que, mano, não adianta, não tinha como. Ele meteu a lâmina ali, só que a lâmina mais ágil ainda foi a da formiga, que conseguiu, mano, acabar com ele também. Ele não teve velocidade para acompanhar. Resultado, morte dele quase que imediata. A equipe inteira sendo massacrada agora, né? Restava só o silêncio por conta de todos os corpos caídos ali. E num outro ponto, a equipe coreana já estava avançando com mais cautela e estava querendo cumprir a missão logo. Eles tinham que chegar no local onde a rainha formiga estava escondida, só para eles serem bloqueados pelas formigas guardiãs ali. Maiores e mais fortes do que as formigas anteriores que eles já tinham enfrentado ali, entendeu? Que eram soldados também, aquelas formigas brancas. Pois é, o combate ainda foi feroz. As formigas guardiãs, elas atacavam com uma força impressionante. E os membros da equipe, eles precisavam lutar com todas as habilidades que eles tinham para eles não serem esmagados por essas formigas ali em combate. E teve gente que demonstrou uma grande destreza, saltando no meio das formigas, cravando a espada na cabeça delas e depois usando lâmina para apoiar, né, dividir as formigas em 2 partes. Chagain, ela também demonstrou uma agilidade excepcional. Ela começou a cortar as formigas com uma precisão letal, irmão. Mesmo assim, a resistência dos guardiões era muito além do esperado. A força da equipe, quando estava lutando, era ainda mais intensa. Estão falando dos Gank S ali. Só que as formigas guardiãs, diferente das demais, elas tinham uma capacidade peculiar de sobreviver mesmo depois de terem as cabeças destruídas. Olha que doideira. Para acabar com elas, era necessário literalmente desmembrar elas completamente. Porque, tipo assim, se ela não tiver as perninhas lá, ela não vai conseguir andar. Por mais que ela continue viva, ela não anda. Ela vai ficar só, né, caída lá no chão. E ela não seria uma ameaça assim. Essa descoberta tornou a batalha ainda mais difícil, porque eles tinham que ter uma precisão cirúrgica nos golpes para evitar que as criaturas continuassem atacando e depois acabar com elas, porque elas ficavam vivas. E a luta foi implacável. Um combate tentando avançar no meio daquele chame incessante. A cada passo dado ficava mais evidente de que o verdadeiro desafio não era só alcançar a rainha formiga, mas sobreviver aos guardiões incessáveis e mortais que ela tinha. Yonho, cara, o Baek lá, ele até pensou que eles estavam enfrentando, talvez, fossem formigas guardiões de 1ª geração. E ao longo eles vão ter que lutar contra formigas de 2ª geração, ou seja, guardiões mais evoluídos. Eles sabiam que seria necessário se preparar para a batalha que estava se aproximando. E isso não era mentira. E talvez alguma formiga absurda aparecesse no meio desse caminho. Então um deles ativou a magia de feitiço de proteção, né, para todos os seus colegas, fortalecendo os corpos de todo mundo. E o Dong Wook, ele começou lá, percebendo o aumento
aumento de poder, ele sentiu o corpo dele sendo fortalecido. O Byung-Gyu, ele explicou sobre os efeitos de buff, informando que ele não era um buff comum e poderia permitir que eles lutassem contra muitos inimigos sem sofrer danos. Logo, as formigas da lua começaram a se aproximar de novo, se posicionando na frente do grupo. E com o buff ativo, todos os caçadores Rank S estavam cada vez mais confiantes. Eles acreditavam que a força deles aumentada seria capaz de enfrentar até mesmo formigas ali, 2, 3 ao mesmo tempo, entendeu? Era como se eles tivessem sentido que eles estavam prontos para limpar qualquer ameaça que estava restante. Pois é, enquanto isso, o Baekhyun-ho direcionou a estratégia para um papel de apoio, deixando os outros ficarem no combate direto. E aí tivemos a galera se movendo ali pro local onde a equipe Delta do Japão estava posicionada, porque eles tinham perdido o contato com a equipe Charlie, né? E agora eles tinham ordens para inspecionar aquela situação. Quando chegaram lá, o Izawa e o amigo que estavam junto com ele encontraram os vestígios da luta. Parecia que a equipe Charlie tinha enfrentado ali uma quantidade de formigas absurda. E eles exploraram a área, eles viram muitas formigas mortas e tal. Acidentalmente, eles encontraram os óculos de Fushijima, além dos corpos da equipe mortos da forma mais brutal possível. O cenário já deixou todo mundo em choque. Todo mundo estava surpreso com a violência daquela situação. E enquanto isso, um dos membros da equipe, que tinha o olfato apurado lá, ele percebeu um cheiro extremamente forte, que era no tipo Achahain, que sente o cheiro, era tão intenso que fez ele vomitar instantaneamente. O cheiro estranho ameaçador indicava a presença de alguma coisa mais perigosa do que as formigas normais. Foi quando eles começaram a sentir uma aura terrível se aproximando. A sensação de perigo era uma coisa absurda, era assustadora. E o caçador mais próximo, que estava lá com a magia de gelo, ele usou para criar um escudo de proteção. Só que, cara, quando a figura apareceu na frente deles, eles viram que ela era incrivelmente forte e destruiu esse gelo com as garras. Vum, rapidinho. Em questão de segundos, esse cara tava na frente deles. E a equipe Delta também foi eliminada com brutalidade, sem chance nenhuma de reação. O poder dos inimigos estava começando a se tornar avassalador, e depois da aniquilação da equipe Delta, o foco se voltou de novo para a equipe coreana. De volta para lá, eles continuando as lutas contra a formiga sem saber o que aguardava eles mais para frente. Agora eles já estavam terminando a tarefa, mas muitas formigas ainda estavam presentes. O Baekhyun-ho, ele comentou um pouco irritado que ele estava demorando mais do que o esperado para eliminar todas as formigas. Ele sabia que, mesmo que eles estivessem indo bem, eles não conseguiriam acabar com todas essas formigas em menos de 5 minutos, o que seria o ideal para eles fazerem, mas talvez não fosse dar. O Cho Jo-in, ele até observou a situação, ele disse que concordava com o Baekhyun-ho, né, fazendo o Baek olhar para Cha-Rain com um olhar um pouco preocupado, e ele até falou que apesar dos esforços, o tempo estava começando a se esgotar. Depois de um tempo, o Baekhyun-ho, ele começou a perceber que ele estava lidando com o dobro de formigas do que ele imaginava que tinha que lidar inicialmente, e apesar disso o tempo ainda parecia insuficiente, era tipo 30 minutos depois, tá ligado? Então um cheiro começou a se espalhar pelo ar, indicando que a rainha formiga estava próxima, acompanhado da sua guarda, né? Então o Baekhyun-ho sugeriu que eles ficassem na área, ele ia caminhando por alguns becos ali até encontrar a rainha, e ele de fato encontrou. Ela estava lá no topo, protegida por uma grande colônia de formigas guardiãs. O Baekhyun-ho estava muito sério nessa hora, ele viu aquela situação e disse, cara, vai ser necessário a gente dividir uma tarefa. Ele enfrentaria a Rainha Formiga, enquanto a Cha-Rain ficaria encarregada de lidar com as formigas guardiãs. E a Cha-Rain concordou, ela estava pronta para lutar. Nesse ponto, Cho Jo-in iniciou o ataque, ele criou uma magia de fogo do dragão lá muito forte e explicou que normalmente limitava os seus ataques, só que dessa vez ele não faria isso, ele ia atacar com o máximo que ele podia. E era um desperdício conter o poder dele, especialmente com tanta mana restante ainda. O ataque devastador foi lançado, só que do nada, de forma inesperada, as formigas atacaram por trás. O Baekhyun-ho, ele não hesitou, ele derrotou as formigas que estavam ameaçando o grupo ali e declarou que também não se seguraria, mesmo que ele tivesse que mudar de forma por completo e perder o controle. De repente, ele se transformou, ele adquiriu aquela aparência mais bestial dele e imediatamente despedaçou duas formigas com as garras afiadas. A Cha-Rain, vendo essa transformação toda, até reconhecendo a habilidade única que o Baekhyun-ho tinha, né? O Dong-wook também estava lá animado, ele gritou com ira, ele deixou o restante para Cha-Rain e já se preparava para essa batalha. Ele ativou a habilidade dele para poder atrair as formigas guardiões que estavam dentro do alcance dele e direcionou a magia em direção a elas. Daí as formigas começaram a avançar em direção a Cha-Rain, enquanto o Baekhyun-ho e os outros preparavam para a última parte da missão, que era derrotar a Rainha Formiga. Eles sabiam que em breve eles teriam que enfrentar a casa da rainha, onde o confronto final aconteceria. E aí eles estavam começando ali a se dividir as tarefas e tal. Daí o Ma Dong-wook começou a avançar para chamar a atenção da Rainha Formiga, ele ergueu o escudo dele e ficou pronto para enfrentar a rainha.
Do lado de fora, a gente tinha o cinegrafista lá, o cara que estava filmando, né, fazendo a transmissão, relatando que o número de espectadores ao vivo aumentou cerca de 80% agora. E o diretor pediu para esse cara, pro cinegrafista, para ele se aproximar mais, porque o público queria ver a luta claramente que estava acontecendo. Só que o cara começou a se aproximar, mas o Min Buyong chegou e falou, mano, não faz isso não. Fica aí pra trás, porque, tipo assim, se ele fosse muito pra frente ia dar ruim. Então, pô, fica atrás de mim porque a luta é perigosa demais e as coisas estão piorando. O Byung-gyu falou isso. Naquele momento, a transmissão vermelha estava sendo assistida em quase todos os lugares da Coreia. Até mesmo os avós assistiram, empolgados com essa luta entre os caçadores coreanos e tal, a Rainha Formiga. E em outras partes, muitas pessoas assistiram entusiasmadas também. O número de formigas guardiãs começou a diminuir pra caraca, cara. Primeiro, 4 formigas foram derrotadas, depois mais 3, e eles relataram que só 2 últimas formigas que protegiam a rainha que faltavam. Finalmente, quando todas foram derrotadas, a luta passou a se concentrar só na Rainha Formiga. Só que lá no centro da transmissão, os oficiais estavam muito entusiasmados, porque a audiência já tinha aumentado de novo, 85%. O número de espectadores até então era muito bom. Eles acreditavam que o país finalmente poderia se destacar entre aqueles que tinham completado uma missão com sucesso. Enquanto isso, a luta contra a Rainha Formiga continuava. Baek Yeon-ho resistiu junto com os aliados aos ataques das formigas, enquanto de trás do Taegyu, o Ma Dong-wook lançou a magia de flechas. E aí o Baek Yeon-ho, com as garras dele, usou para rasgar o corpo da rainha. A rainha ficou muito irritada, ela liberou um líquido venenoso da boca dela, que até conseguiu acertar tanto o Baek Yeon-ho quanto o Ma Dong-wook. Os dois ficaram imediatamente expostos a esse veneno e começaram a sufocar. O Byung-gyu ativou a magia de restaurar a saúde dos dois e neutralizou os efeitos desse veneno. Daí o Baek Yeon-ho, ele foi lá e recuperou, né, conseguiu se recuperar, com isso ele continuou a combater a rainha. O ataque dela foi anulado, mas então ela começou a preparar um novo golpe. A Rainha Formiga, ela emitiu ondas de choque naquele momento. Começou a gritar altão e os caçadores ficaram assustados, eles se esconderam para tentar se defender e tal. Por que ela estava fazendo isso? O que tinha sido esse grito? O Ma Dong-wook estava até questionando. Ele acreditava que talvez isso fosse um grito para chamar outras formigas. Enquanto isso, no navio, os observadores começaram a entrar em pânico. Sugimoto, que estava lá a bordo, ele ligou para o Goto Ryuji dizendo que todas as formigas já tinham se virado e estavam indo em direção ao formigueiro, não estavam mais com eles ali fora. O sinal perturbador parecia ter desaparecido, mas a situação ainda estava um pouco tensa. E o Goto Ryuji ficou surpreso, ele perguntou o que realmente estava acontecendo. Lá no campo de batalha, depois do grito da rainha, a tia rainha avançou. Ela deu mais um golpe fatal, né, decapitando a rainha finalmente, e quando a cabeça dela caiu do corpo, aí ela comentou: com isso, acabou, nossa missão está concluída, chegamos ao fim, matamos a rainha. Taegyu até nesse momento respondeu que com essa vitória, o país deles de fato poderia finalmente se reunir, completar essa missão e tal. Só que o Baek Yeon-ho, ele sentiu uma coisa estranha. Aí é que o problema começou. O Dong-woo, ele começou a gritar, alertando que todos os soldados tinham retornado para dentro do formigueiro. Quando ele ouviu isso, os caçadores começaram a entrar em pânico, perguntando tipo assim: que ele tem tempo suficiente pra gente derrotar essas últimas ameaças e sair daqui? Será que os caçadores do Japão talvez falharam em cumprir com as obrigações deles, que eram segurar os caras lá fora, todas aquelas formigas? E eles começaram a pensar que essa missão talvez ainda estivesse muito longe de ser concluída. O Cho Jong-in, ele também sentiu que ele usou lá a habilidade de Flame Reason dele, né, que estava destruída e tal, e naquele momento o caçador coreano de repente sentiu uma aura de existência absurdamente assustadora. Daí foi quando uma figura monstruosa de uma formiga preta apareceu no meio de todas aquelas. Ela se aproximou, só que a aura era tão intensa que até o Baek Yeon-ho sentiu aquilo tão poderoso que parecia impossível de se ignorar, irmão. Os caras tremiam na base diante da aura do Beru. Pois é, o poder aterrorizante vinha daquela formiga que nem o cheiro dela dava para se suportar. Não era uma formiga comum. E quando ele começou a passar pelos caçadores, aí o Ma Dong-wook sentiu arrepios no corpo todo. O corpo dele estava sendo literalmente esmagado só pela aura da formiga. Ela se aproximou da rainha, que já estava morta, e agora em silêncio, ela começou a conter toda a raiva, direcionando aquilo aos caçadores. Quando ela viu os caçadores ficarem congelados ali em silêncio, a formiga só olhou, mano. Foi aí então que todas as formigas começaram a ficar ainda mais furiosas, emitiram uma aura absurda e intimidou cada vez mais os caçadores. Mesmo sentindo a aura, todos eles tentaram resistir, mas de repente, bum, vários meteoros caíram sobre o corpo do monstro e num piscar de olhos apareceu atrás da tia rainha. Percebendo isso, a tia rainha ficou muito surpresa e a formiga não teve tempo de reagir. Imediatamente, esse cara que apareceu deu um golpe na direção da tia rainha, jogando ela contra a parede, e ela imediatamente começou a vomitar sangue.
Fora que ela começou a gritar, Don Wook e tal, mas não foi algo surpreendente. As formigas de repente apareceu na frente do Ma Dongwook e imediatamente deu um soco tão forte que destruiu o escudo do Ma Dongwook e o braço dele esquerdo ficou tão inchado que foi, mano, não tinha nem como responder. Logo depois, ela deu um ataque com a lança na mão lá do Dongwook, né? E cara, ela se moveu tão rápido que quebrou o braço direito dele. Os dois braços do Ma Dongwook agora foram destruídos pela formiga, mano. E de um lado a gente tinha o Baekhyun-ho que tentou atacar, só que a formiga era tão rápida que não tinha como. Passaram como se fosse um flash pelo Baekhyun-ho, e aí o Choujong preparou para atacar a magia dele, só que a formiga que estava na frente dele imediatamente cortou o Choujong com as garras, mano. As costas do Taegu também foram atingidas, e aí ele começou a liberar flechas mágicas e tal, tentando atirar, mas surpreendentemente a formiga pegou aquelas flechas só com a mão, irmão. Sem nada, e destruiu as flechas. Todo mundo que tava olhando aquilo ficou incrédulo. Num piscar de olhos, ela do nada atingiu o Taegu diretamente. E aí, irmão, esquece. A formiga, então, ela foi arremessada para trás, mas alguma coisa chamou a atenção. Ela olhou pro lado e viu o Dongwook de novo lá. Que ele tinha chegado, batendo o corpo grande da formiga e tal. Só que, quando ela caiu para trás, o Ma Dongwook ele até falou, pô, mesmo que você tenha destruído os meus braços e tal, eu ainda tô vivo, então vai ficar tudo bem, eu vou lutar. Mas de longe, cara, o Byung-Yu, ele começou a ativar a habilidade dele de camuflagem, que ele tinha que esconder a existência dele, né, senão ele ia morrer, o cara era simplesmente um curandeiro, e essa habilidade dele, ela exigia que ele ficasse muito quieto. Para um curandeiro como ele, é uma habilidade muito útil. O Dongwook tentou atacar de novo a formiga, só que conseguiram evitar ele, enquanto batia com as pernas da formiga no chão violentamente. Depois disso, as formigas olharam pro Byung-Yu. E aí, mano, quando olharam pra ele, ele sentiu um arrepio. Por quê? Ele se perguntou, por que essa formiga tá me olhando? Como é que ela sabe da minha existência, que eu tô camuflado, irmão? Pô, irmão, o Beru é brabo, o rei das formigas é brabo. Então ele simplesmente olhou com aquele olhar afiado e blum, acabou com o coração, meteu a garra dentro dele, tá ligado? E o Byung-Yu só olhou e não tinha reação, cara. Ele sentiu que o corpo dele começou a tremer, o Baekhyun-ho começou a gritar o nome dele de longe. Ele tava num estado crítico, prestes a morrer. De uma forma inesperada, o monstro formiga atacou do nada e devorou a cabeça do Byung-Yu, irmão. Simplesmente comeu a cabeça dele. E assim a gente finaliza mais uma parte insana, mais um capítulo insano, que vocês não têm noção do que vai acontecer daqui pra frente, tá? As coisas vão ficar mais pesadas ainda. Será que os nossos caçadores Rank S da Coreia vão conseguir sobreviver a isso? Os caçadores Rank S do Japão já estão sofrendo pra caramba. Agora vai chegar a hora, talvez, de quem a gente espera mais brilhar. Jingu pode salvar todo mundo se ele decidir aparecer. Ou a galera do Japão entrar dentro do formigueiro para tentar acabar com essas formigas aí. Mas será que essa vai ser uma boa ideia? Será que alguém dali tem força suficiente para segurar o Beru? Para segurar o rei das formigas? Bom, isso aí é uma coisa que só vai ser respondida nos próximos episódios. Então eu espero vocês aqui pra gente comentar muito mais sobre isso. Se você tá curtindo, capricha no seu like, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra gente trazer mais histórias como essa. Se esse vídeo tiver bastante visualização, bastante like, conto com vocês, hein? Eu trago a próxima parte já essa semana ainda, antes de lançar o episódio. Conto com vocês, isso aí é meta. Tamo junto? Valeu demais, galera. Beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Fui!